Boa noite a todos, eu sou o Bruno Coradelli e vocês estão no canal dos Velhos Companheiros. Mudando um pouco o tema que nós temos retratado nos últimos vídeos, eu queria comentar com vocês agora um tema que eu considero extremamente importante e não tem sido discutido de sua forma devida. Assistindo alguns vídeos do canal do Nando Moura, tem um inclusive que eu sou fã, eu acho aquele vídeo sensacional, que se chama Lareira, Violão e o Mestre, que é um vídeo musical do qual o Fábio Lima fica tocando violão na frente de uma lareira. As músicas daquele vídeo são absolutamente sensacionais e é um dos meus vídeos favoritos do canal do Nando Moura. Mas um ponto em específico me chama a atenção naquele vídeo, que é a discrepância que existe entre as visualizações daquele vídeo e as visualizações em outros vídeos. Inclusive o próprio Nando Moura chegou a comentar sobre isso em um dos vídeos dele. Ele diz: se eu faço vídeo sobre música, quase não dá visualizações. Mas se ele faz vídeos falando de amoeba, aí as visualizações explodem. E por que isso acontece? Eu acho que esse é o tema que eu quero levantar nesse vídeo. Conforme mais o tempo tem passando, tem ocorrido uma banalização na música. O que eu quero dizer com isso? Imagina essa situação. Você vai na cidade por algum motivo, pagar contas, comer um lanche, seja lá o que você for fazer. Você vai reparar uma coisa, vai ter sempre música tocando em algum lugar. Seja numa loja, seja no mercado, seja numa lanchonete, num restaurante. Sempre vai haver música tocando em algum lugar. Repara isso. E são músicas, em sua maioria esmagadora, músicas pop. E as músicas pop, ela possuem uma característica de ser músicas menos humanas, o que eu quero dizer. Elas geralmente são programadas por máquinas, são músicas mais eletrônicas. São músicas até, de certa forma, mais artificiais. E isso é uma coisa que mudou muito com o decorrer do tempo. Porque antigamente a apreciação da música era algo quase que cerimonial. Você tinha o local que estava tocando a música, você ia até lá e você absorvia o conteúdo daquela música. A música ela possuía características muito humanas na sua composição. Ela trazia mensagens muito profundas. Havia muito sentimento naquelas músicas, sentimentos que visavam coisas altíssimas. Diferente do que tem ocorrido hoje. Hoje, infelizmente, não é mais dessa forma que nós encontramos as músicas. Hoje, inclusive, existe uma facilidade muito maior em consumir esse tipo de mídia, coisa que não era antigamente. Hoje, com o celular, com o iPod, com o Wi-Fi, com um 3G, um 4G, você já consegue consumir música em qualquer lugar. Coisa que não acontecia antigamente. Antes a música era algo cerimonial. Você tinha que estar naquele lugar em determinado momento para poder apreciar aquilo que estava tocando. Hoje existe uma facilidade muito grande e, por consequência, de certa forma, se gerou uma banalização da música em si. Uma coisa muito importante que é necessário para as pessoas é o silêncio. Nós precisamos de silêncio para entrar em contato com aquilo que nós somos. É no silêncio que nossa mente funciona, que nós pensamos, que nós refletimos, que nós apreciamos, e para isso é necessário silêncio. E quando nós saímos hoje, a última coisa que a gente tem é silêncio. A gente sai, é barulho de trânsito, é barulho de pessoas gritando, cachorros latindo, é música tocando em todo lugar, músicas extremamente artificiais. A simples ideia de apreciar uma música, de vou sentar, vou pôr uma música e vou ouvir ela, absorver as características daquela música, isso é algo inimaginável para a maioria das pessoas. E só de eu estar falando isso eu vou parecer um louco. Mas a arte, ela só pode ser realmente compreendida se ela for apreciada e observada. Você coloca ela em silêncio, você deixa ela tomar conta do ambiente e você absorve as características daquela arte. Mas hoje, com essa banalização, que não importa onde você vai, tem sempre música tocando, o tempo todo, sempre músicas cada vez mais artificiais, essa atividade de refletir sobre um valor artístico foi perdendo cada vez mais o seu valor, foi se tornando algo cada vez mais dispensável. E com isso a arte ela foi perdendo não só o seu valor, como ela foi perdendo também sua relevância. Ela começou a desaparecer cada vez mais de cena.
E conforme a arte sai, quem toma o seu lugar geralmente é a cultura de entretenimento. A apreciação artística, ela é essencial não só na música, na pintura, no cinema, em todas essas categorias artísticas, a apreciação é algo necessário. Mas a partir do momento que isso se torna algo banal e a música começa a dar espaço para músicas sem vida, sem conteúdo, e o cinema abre espaço cada vez mais para o cinema de entretenimento e as pinturas acabam sendo substituídas pela nossa arte moderna, que na verdade é um grande monte de bosta, aí todos os valores artísticos começam a desaparecer cada vez mais, dando espaço para aquilo que não é mais relevante. A música e o cinema são, em sua essência, uma linguagem, elas transmitem alguma coisa. Eles estão transmitindo tipo valores, sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, estão sendo transportadas por essa obra midiática. E a arte, ela sempre visa aquilo que é mais belo. O entretenimento, ele visa aquilo que é mais consumido, aquilo que é mais acessível. Eles têm valores diferentes. Eu não estou dizendo que essa mentalidade do entretenimento, esse interesse por consumir o entretenimento é algo maligno, de forma alguma. Não é sempre que você tá com saco de chegar em casa e botar um Beethoven, ou você ligar um filme e assistir o Poderoso Chefão. Não é sempre que você tá nessa sincronia, vamos dizer, essa sintonia. Às vezes um pouco de entretenimento é bom para você relaxar, para você se divertir, mas o problema é quando o entretenimento em si começa a roubar o lugar da arte. A arte começa a ser jogada de lado e apenas o entretenimento resta. Aí você tem um problema muito grande. Um problema gravíssimo. Eu já vou entrar mais em detalhes do problema que isso gera. Mas hoje a beleza ela está sendo substituída por poluição sonora e visual. A arte, por essência, ela segue um padrão de beleza. Existem características belas que acabam gerando um padrão do qual a arte aponta. A obra artística, ela sempre vai apontar para uma direção. E essa direção tem que ser aquilo que são os padrões de beleza. Os padrões de beleza que dão origem à beleza são para onde a arte mira. Mas a partir do momento que você desmerece a beleza, você torna tudo altamente subjetivo e você toma a exceção como padrão, a arte não tem mais direcionamento. E a arte começa a perder cada vez mais o seu valor e cada vez mais a arte começa a se confundir com o entretenimento. E isso gera uma crise cultural absurda. Até algumas pessoas podem dizer, não, eu não acho isso belo, eu acho outra coisa bela. Então, a arte por si é muito ampla, a beleza também por si é muito ampla. Algumas pessoas podem achar algo feio belo, não tem problema nenhum. Mas você é uma exceção, e a exceção não pode ser padrão. Por isso que ela se chama exceção, porra. Uma coisa também grave é a substituição da beleza pelo vício. Por exemplo, para que eu vou fazer uma música destacando cada vez mais e aprofundando no tema do amor, se eu posso fazer uma música sobre sexo? Eu troco aquilo que é profundo, aquilo que é significativo, por aquilo que é carnal e facilmente acessível. Porque eu vou falar sobre esses sentimentos complexos, se eu posso dar de cara logo que vocês querem que a gente pelada é putaria, é bunda, uou! Puta que pariu. Até, por exemplo, para que eu vou falar de realizar o bem, tentar transmitir características altruístas da minha arte, se eu posso falar sobre ir pra festa, encher a cara? Você troca sentimentos altos por necessidades carnais. As necessidades carnais são mais facilmente identificáveis, elas têm aquela característica de ser algo proibido e você acaba desejando. E aquilo que é mais belo é menos acessível porque é mais denso, é mais complexo. Então você vai tirando essas características complexas por aquilo que é mais irrelevante. E quando você consome uma obra artística, você absorve características daquela obra para o seu ser. E quando aquela arte ela deixa de ter essas características belas, essas características altíssimas por aquilo que é trivial e pequeno,
você está incorporando ao seu ser cada vez mais essas características irrelevantes e, por consequência, você começa a se tornar cada vez mais um ser irrelevante. Até o que eu falei da ausência do silêncio, existe uma frase, infelizmente eu não me lembro quem fala essa frase, mas era algo assim: você consegue medir a capacidade intelectual de uma pessoa pelo som ao seu redor. Quanto mais barulhento for ao seu redor, menos intelectual é essa pessoa. Quanto mais silencioso for, mais capacidade intelectual ela tem. E conforme você vai observando as pessoas, de certa forma isso é verdade, infelizmente. Porque é no silêncio que você reflete, que você repensa, que você filosofa, que você analisa, que você entra em contato consigo mesmo. Mas quando não existe esse consigo mesmo para entrar em contato, o silêncio acaba se tornando uma tortura. Porque você não tem as coisas belas a serem observadas, você não tem aqueles pensamentos interessantes para entrar em contato. Só existe um vazio, e entrar em contato com o vazio é assustador. E o problema maior, tipo, que eu vejo dessa banalização artística em nome do entretenimento é muito através da subjetivização da beleza. Tipo, se você tem o talento para alcançar aquilo e você não tem talento nenhum, a partir do momento que a beleza se torna irrelevante, vocês estão no mesmo patamar. Aquela pessoa talentosa e aquela pessoa sem talento nenhum vão estar absolutamente no mesmo patamar. Mas como as pessoas não têm mais a capacidade de absorver aquilo que é complexo, ela vai simplesmente absorver aquilo que é relevante. Logo, aquela pessoa sem talento, que não tem nada a oferecer, acaba ficando famosa. E aquelas pessoas que têm muito a oferecer, ela não consegue mais se comunicar com as pessoas, e logo ela se resume a nada. Aí você já está vendo um pouco daqueles vídeos do Nando Moura, porque esses vídeos artísticos, os mais sérios, não têm interesse. E aquilo que é banal, que ele fala, por exemplo, sobre a moeba, aqueles vídeos retardados, explodem em views. Porque a pessoa não tem mais interesse em absorver aquilo que é belo, ela não tem mais o interesse em compreender aquilo que é belo, ela não tem mais a capacidade sequer de absorver aquilo que é belo. Ela ficou tão inerte à banalidade que apenas a banalidade interessa, porque de certa forma ela se tornou banal. E quando o valor, quando você perde o valor da inspiração, você não tem mais a beleza como aquilo que a arte aponta, a arte começa a morrer. E quando você não tem arte, você não tem mais alta cultura. E quando você não tem mais alta cultura, você tem uma crise cultural. E quando você entra numa crise cultural, o seu país entra numa decadência. E é exatamente isso que acontece com o Brasil hoje. Você vê as músicas que tocavam no Brasil, os livros que eram escritos no final do século XIX, e você vê o que é feito hoje, essa crise cultural está muito bem escancarada no nosso país. E isso, a crise cultural, ela não permite que as pessoas percebam coisas óbvias, ela não permite sentimentos maiores para as pessoas, ela não permite o surgimento de grandes líderes, elas não permitem, você não tem mais a capacidade de almejar algo grande. Então você acaba tendo uma nação de fracassados, pessoas que não reconhecem mais o bem e do mal, você não tem mais aqueles grandes líderes surgindo, você não tem mais produção artística. Daí surge até aquele livro do Olavo de Carvalho, que... isso foi de improviso, viu? Acredite ou não, só tinha deixado ali em cima. Ok. O imbecil coletivo, que é aquele ciclo de pessoas idiotizando umas às outras. Quando a sua arte, ela se torna algo estúpido e banal, e ela deixou de ser arte e virou apenas entretenimento, você tem a mídia emburrecendo as pessoas, que vão gerar outras obras que emburrecerão outras pessoas, e se tornará um ciclo. A pessoa que fala muito sobre arte, que tem uma visão da qual eu me identifico muito, é o Roger Scruton. Inclusive tem vários vídeos dele no YouTube que eu acho maravilhosos, mas são em inglês, tem que saber inglês. E eu acho que a minha visão se assemelha muito à dele, que a arte é, em sua essência, a busca por aquilo que é grande, a busca pela grandeza, a busca pela beleza. A arte tem que ter valores que inspirem as pessoas. Tem que ter sentimentos reais, sentimentos grandes naquela obra, e não simplesmente banalidades, que é o que acontece com o Brasil hoje. Um ciclo de banalização gerou pessoas banais e tornou o país um estado bestializado. Repare que as obras hoje, elas não falam mais dos grandes sentimentos, elas falam de sexo, de festinhas, de bebida, de comida. É a redução do ser humano ao seu estado mais bestializado. Como eu disse, eu não tenho o menor problema
com a cultura do entretenimento. Eu acho que o entretenimento ele tem seu valor, inclusive muitas vezes ele em baixas doses pode acabar sendo uma porta de entrada para a arte. Por exemplo, diretores como o Martin Scorsese, que consegue fazer uma junção ali de entretenimento e arte. Mas o meu maior problema é quando a arte é jogada para segundo plano. Você tem a exceção como valor primordial. Você tem o entretenimento como base e a arte como algo secundário. Você tem aquilo que é belo sendo deixado de lado em nome daquilo que é menor, em nome daquilo que é momentâneo e temporal. E quando, a partir do momento que você faz isso, vem uma decadência histórica para o seu país e para o seu povo. É isso que eu tinha a dizer por esse vídeo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.